Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, porque Ele fez maravilha. Ele fez maravilha, diz o salmo da liturgia de hoje. Qual foi a maravilha que Deus fez na tua vida hoje? Qual foi a maravilha que Deus fez, ou as maravilhas que Deus fez na tua vida hoje? Na minha vida, Deus fez muitas maravilhas. E por isso, hoje, meu irmão e a minha irmã, nós somos convidados a agradecer a Deus. Gratidão a Deus pelas coisas boas que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Hoje eu estou feliz porque a minha mãe melhorou, sabe? Melhorou. E aí você pode dizer, sim, irmã, mas aí ela melhorou hoje, e se amanhã ela, né, ficar novamente, ficar pior, alguma coisa, não importa. O importante é que hoje ela melhorou e ela me deu essa alegria, né? E por isso eu quero louvar, eu quero agradecer a Deus. Então você tem algum motivo para nesse momento agradecer a Deus? Certamente tem. Certamente tem. Todo mundo tem motivo para agradecer a Deus. A gente só precisa procurar. A gente só precisa procurar, porque às vezes a gente fica tão mergulhado ou mergulhadas num determinado problema que a gente esquece que Deus está presente, que tem coisas boas ao nosso redor. A gente precisa descobrir isso, precisamos cumprir a nossa missão, né? Mesmo que seja por um momento, se eu fui feliz por um momento, se algo de bom aconteceu, mesmo que foi assim, algo muito pequeno, eu devo sempre agradecer a Deus. Porque Deus é Pai, Deus é o nosso Criador, Ele é puro amor, Ele nos ama. Só o fato de nós termos essa certeza de que Ele nos ama com intensidade já é motivo para todos os dias a gente olhar para o céu e olhar para a terra também e dizer muito obrigada, Deus. Portanto, mais uma vez eu te pergunto agora, qual foi a maravilha ou as maravilhas que Deus fez e continua fazendo na tua vida? Queria agradecer hoje as pessoas que estavam, ou que ainda estão doentes, mas que teve melhora. A minha mãe, mas eu fiquei sabendo que o Baldo Cardoso, que ele também está melhor. E são notícias boas que chegam para nós todos os dias, que chega todo dia, que a gente deve agradecer a Deus. As pequenas melhoras nas pessoas que estão doentes, que pedem as nossas orações. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus e ao mesmo tempo rezar, continuar rezando, né? Eu já fiz várias vezes a experiência, né, de que a oração realmente ela faz maravilha na vida da gente. Quero rezar agora, trazer presente a Maria Rita, o Miguel Barros Barbosa, que eu também sei que ele, depois de 5 meses, ele está melhor, graças a Deus. O Davi Lucas, o Pedro Miguel, que também está melhorando. A Ana Gabriela, a Júlia, rezar pela Júlia dos Santos, pela Tereza e o Ricelli Bezerra, a Rosineide Maria Lins, o Luiz Carlos Brito, a Natália Rodrigues, Wesley Costa, o Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liena Santana Rocha, Meire Correia, Janicléia Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, que também está bem, graças a Deus, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma Souza, Raimundo José Coelho, Maria Almeida de Araújo, Maria Auxiliadora Castro, o Baldo Cardoso, Heleno Magalhães Neve, Keila Jubiele, Natanael, Fabiano Oliveira Gomes, Eduardo Oliveira Gomes, Joana e Lucivânia Martins e João Paulo. Vamos continuar rezando pelas vítimas da pandemia, pelas vítimas das guerras, das enchentes, trazer presente, colocar no colo de Deus, para que recebam um abraço caloroso de Deus todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
hoje é dia de São Barnabé, ele que acompanhou, que acompanhou Paulo na missão, nos primeiros cristãos, né? Na missão, né, das primeiras comunidades. Ele morreu também, assim como o mestre, foi assassinado. E hoje a igreja celebra o dia de São Barnabé. Vamos refletir hoje o evangelho, né, que está em Mateus, capítulo 10, do versículo 7 ao 13. Ouvir, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Vão e anunciem. O reino do céu está próximo. Cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno, e aí permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é belíssimo, cheio de detalhes, por isso eu te convido depois, né, continuar rezando, quem sabe durante todo o dia, meditando esse evangelho de hoje, só para lembrar que no tempo de Jesus havia outros grupos, na verdade haviam muitos grupos, que também faziam missão, né? Ou seja, dentro do momento, logo após a morte de Jesus, ressurreição de Jesus, muitos grupos faziam missão, também iam de casa em casa. Só que esses grupos, eles iam sempre prevenidos, né? Levavam sacola, levavam dinheiro, e o dinheiro para comprar o seu próprio alimento. Então eles iam sempre munidos de todas as, né, de tudo, né? Eu fico pensando que também nós, quando vamos fazer missão, ou quando vamos fazer missão, a gente leva também tudo, né? Levamos bolsas, malas e assim por diante. Aí Jesus vai dizer para nós hoje, não precisa de nada disso, né? Então muitos grupos levavam tudo isso, levavam dinheiro para comprar sua própria comida, levavam sacola, ouro e assim por diante, né? Por quê? Por que eles levavam tudo isso? Porque eles não confiavam na comida, né, do povo, que nem sempre era ritualmente pura. Então, os judeus tinham um mundo de restrições com relação à alimentação. Eles classificavam, né, alimento que era puro, alimento que era impuro. Por isso que eles levavam o seu próprio alimento, né? Aí os discípulos e as discípulas de Jesus, né, receberam recomendações totalmente diferentes conforme o evangelho que nós acabamos de ouvir. E essas recomendações eram, primeiro, né, deviam ir sem nada, né, sem bolsa, sem sacola, sem duas túnicas, sem sandálias, sem dinheiro, sem ouro, sem prata, sem cobre e assim por diante. Então eles deviam confiar na hospitalidade do povo, né? Deviam confiar no povo. É interessante, né? Jesus dá essas recomendações para os seus discípulos. E o próprio Jesus fazia isso, né? Jesus também não levava nada, né? Quando ele saía em missão. Ele comia o que o povo, né? Na casa do povo, ele vivia conforme, né? Comiam e fazia tudo, dormia na casa do povo, ele não tinha esse problema, né? Outra recomendação, que eles deviam comer o que o povo lhes dava, né? Devia aceitar a comunhão, ou seja, deviam aceitar a comunhão de mesa, deveria comer com o povo, né? Então, devia também participar da vida e do trabalho do povo, devia participar da vida e do trabalho do povo. Devia também, uma grande missão, assim como Jesus também fez,
Eles deviam tratar os doentes, os necessitados, deviam exercer a função, né, de defensor e trazer para dentro da comunidade as pessoas que eram excluídas dessa comunidade. Então, essa era a missão dos discípulos. Essa era a missão dos discípulos, trazer os excluídos para dentro da comunidade. E que não eram poucos os excluídos, muita gente era excluída, né? Então, se eles fizessem tudo isso, eles poderiam gritar, eles poderiam dizer que o reino de Deus, eles podiam dizer, né, bem alto mesmo, gritando, o reino de Deus chegou. Então eles deveriam primeiro cuidar dos doentes, cuidar dos necessitados, trazer as pessoas para dentro da comunidade, partilhar, né? Ou seja, participar da mesa com o povo. Então, fazendo tudo isso, eles podiam realmente, os discípulos e as discípulas, podiam realmente gritar dizendo o reino de Deus chegou. Será que hoje nós podemos gritar? Nós podemos também dizer assim, olha, o reino de Deus chegou, né? Eu estou no meu trabalho missionário, lá nos meus grupos de comunidade, seja na liturgia, na equipe de canto, na catequese, nos grupos de casais, né? Nas diversas pastorais, nos diversos movimentos, eu estou fazendo esse trabalho de trazer presente as pessoas que estão excluídas. Eu estou cuidando dos doentes, dos idosos, das crianças, do jovem, das mães. Eu estou cuidando das pessoas, né? Ou eu estou acumulando riqueza, né? Porque aí fica difícil quando eu acumulo, quando eu tenho tudo na minha casa, né? E quando eu vou acumulando, quando eu não divido com ninguém, né? Quando eu não consigo sentar na mesa de um pobre, porque ali a alimentação talvez não seja, né, tão boa. Se eu não estou fazendo nada disso, então eu não estou contribuindo para que o reino de Deus aconteça. Então a gente deve fazer sempre essa avaliação. Como é que eu exerço a minha missão? Como é que eu exerço a minha missão? Eu devo tratar os doentes, eu devo expulsar tudo aquilo que atrapalha a vida das pessoas. Aí aqui diz, né, expulsar os demônios. Demônio é aquilo que atrapalha a vida das pessoas. Então, se eu estou fazendo isso, aí sim eu posso gritar, eu posso dizer: o reino de Deus já chegou. E se ainda não chegou, isso significa dizer que eu devo continuar meditando esse evangelho, retomando esse evangelho, olhando para a minha vida, olhando para a vida também do meu grupo, da minha comunidade, e de repente colocar a mão como diz o ditado, a mão na massa, né? Porque o reino ele só acontece quando você dizer para todo mundo, com gestos e com palavras. Olha só, o reino de Deus, ele só vai acontecer. Ele só acontece quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, dizer para todo mundo, veja só, com gestos, não é só com palavras, não. Com gestos e palavras, que Deus é Pai e que nós somos irmãos e irmãs. Aí sim o reino de Deus acontece. Então, o reino de Deus, eu repito mais uma vez, o reino de Deus, meu irmão e minha irmã, só vai acontecer quando você, quando você, dizer para todo mundo, com palavras e com gestos. Tem que estar junto as duas coisas, com palavras e com gestos, que Deus é Pai e que nós somos irmãos e irmãs. E que nós somos irmãos e irmãs. Que o Senhor Jesus nos abençoe e Ele nos conceda essa graça de podermos dizer com gestos e palavras que Deus é Pai e que nós somos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos abençoe, meu irmão e minha irmã. Receba também o meu abraço e muito obrigada pelas orações. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.
São Bernardo, São Barnabé, rogai por nós.